Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Nós estamos reunidos com o pessoal que nos acompanha pela rádio Educar FM, pelo site da rádio, você que nos acompanha pelo YouTube, também pelo difusor do santuário e o nosso Facebook. Hoje celebramos pelas almas de Maria José Alves de Brito, Alvino Alves de Araújo, Sevina Alves de Araújo, Crispim Luiz de Brito, Antônia Alves de Araújo, Cícera Alves de Araújo, Cleice Rodrigues Alves, Francisco Alves de Araújo, Acília Francisca da Conceição, Luiz Gonzaga de Brito, João Oliveira da Silva, Antônio Pedro da Silva, Frei Otávio, Frei Fernando e Frei Damião. Vós sois justos, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos coloquemos diante de Deus e peçamos perdão pelos nossos pecados. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho,
tomando partido de um contra outro, e a não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? O que tens que não tenhas recebido? Mas se recebestes tudo o que tens, por que então te glorias, como se não o tivesse recebido? Vós já estáis saciados, já vos enriquecestes. Sem nós, já começastes a reinar. Oxalá estivesseis mesmo reinando, para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou, a nós apóstolos em último lugar, como pessoas condenadas à morte, tornando-nos um espetáculo para o mundo, para os anjos e os homens. Não são os tolos por causa de Cristo. Vós, porém, os sábios nas coisas de Cristo. Nós somos os fracos, vós os fortes. Vós sois tratados com toda a estima e atenção, e nós com todo o desprezo. Até a presente hora, padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Fatigamo-nos trabalhando com as nossas mãos. Somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e exortamos, tornando-nos como que o lixo do mundo, a escória do universo, até ao presente. Escrevo tudo isso, não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos admoestar como meus filhos queridos. De fato, mesmo que tivesseis 10.000 educadores na vida em Cristo, não tendes muitos pais. Pois fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor está perto de quem o invoca. O Senhor está perto de quem o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto de quem o invoca. O Senhor cumpre os desejos dos que o temem. Ele escuta os seus clamores e os salva. O Senhor guarda todo aquele que o ama, mas dispersa e extermina os que são ímpios. O Senhor está perto de quem o invoca. Que minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo ser seu nome santo, desde agora para sempre pelos séculos. O Senhor está perto de quem o invoca. Aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero iniciar esta palavra refletindo dos nossos pensamentos políticos dos tempos atuais. A palavra de Deus, primeiro, vai dizer que São Paulo, ele orienta as pessoas a não se encher de orgulho e nem criar partidos, ou seja, não estar divididos, mas estarem juntos, unidos, percebendo os ensinamentos que os apóstolos deram, principalmente, em especial São Paulo. E nós vamos observando, queridos irmãos, queridas irmãs, que os discípulos têm todo um esforço que eles realizam, né? Passaram fome, sede, passaram necessidades, foram perseguidos, injuriados, caluniados. Eles foram altamente jogados às margens da sociedade por pregar Jesus, o Salvador, e uma mudança de vida. E nós vamos ver que no nosso mundo atual, no contexto em que vivemos, nós vamos observar, queridos irmãos, que a sociedade, por meio da política, ela foi dividindo as pessoas, rico e pobre, preto e branco, jovens e idosos, e assim foi misturando, foi criando-se partidos, né? E nessas divisões fez um grande mal à sociedade, e muitos políticos cresceram financeiramente, construíram os seus impérios à base da divisão da sociedade, fragmentando a sociedade e levando uma contra a outra para a discórdia, para a divisão. E nós vamos percebendo os males que foram se instalando no nosso país, com essa política divisória de coisas, branco e preto, negro, e assim nós vamos percebendo como foi se misturando. As divisões foram acontecendo, os ricos agora querem cada vez mais explorar os pobres ainda mais, e os pobres agora querem ser ricos, são inconformados com a sua vida, como se pobre fosse uma miséria. Na realidade, a palavra de Deus vai dizer que pobre sempre existirá. E ai daquele que tendo não ajuda, ai daqueles que faz o mal ao pequeno, ai daquele que oprime. Então a palavra de Deus, ela já vem ensinando a ricos e pobres a não serem divididos, mas serem unidos. E a maldita política, ela vai criando divisões. Ela vai colocando agora partes em tudo. Entra por meio da sociedade e vai se alastrando por meio das leis humanas, e cada vez mais fica uma divisão entre as pessoas, e cada um agora vai criando seus partidos, porque eu sou preto, porque eu sou branco, porque eu sou pobre, porque eu sou rico, e na realidade nós esquecemos que somos chamados a ver uma só unidade. Como é bonito, como é belo saber que tem pessoas ricas que gostam de estar no meio dos pobres, ajudar os pobres. Como é bonito saber que tem pessoas que são brancos e negros, que se entendem muito bem, que não levam em consideração a maldição política que se instalou no Brasil e no mundo.
Nós somos chamados a viver plenamente como irmãos, nós somos filhos de Deus, nós somos chamados a vivermos na alegria do Senhor. Mas infelizmente, queridos irmãos, nós damos muito ouvido ao mundo, o mundo é que diz o que temos que fazer, e nós esquecemos que há um Deus que nos faz todos irmãos, todos iguais, um deve dar a mão ao outro, ajudar em suas necessidades. São Paulo vai dizer que nós não podemos nos encher de orgulho, o orgulho só nos faz cada vez mais encher de coisas para a nossa vida, nós vamos cada vez mais criando coisas e mais coisas, vamos juntando coisas e não temos a capacidade de ajudar o outro, de dar aquilo que é excesso para o outro, e nós vamos nos perdendo de tantas coisas, e no entanto, aquilo que temos não vai nos fazer bem, não vai nos enriquecer, não vai nos dar a salvação. Só iremos criar entulhos dentro de casa, só iremos criar mais lixo, aí vamos cada vez mais juntando coisas e vamos criando assim, cada vez mais uma repulsa em ajudar o outro. Assim, queridos irmãos, São Paulo orienta a não nos enchermos de orgulho, a sermos simples, a sermos capazes de ser bons, nos desprender daquilo que temos demais para o outro. E nós vamos ouvir ainda, queridos irmãos, São Paulo, ele vai dizer aqui na parte final: tornamo-nos como que o lixo do mundo e a escória do universo até ao presente momento. Veja como eles foram desprezados, veja como eles foram colocados às margens da sociedade, eles se tornaram como um desprezo para todos, e nós somos chamados, queridos irmãos, a ouvir a palavra de Deus. É uma palavra que nos une, palavra que nos faz sermos irmãos, palavra que respeita o outro pelo que ele é, né, não pelo que ele tem. Nós vivemos numa sociedade onde tem que ser assim, nós respeitamos pelo que ele tem, e é o nosso grande mal, né, porque aí vem o jogo de interesses, né, e aí cai o abismo da avareza, vai cair o abismo da enganação, da mentira, da ilusão, e aí vem a condenação da nossa alma. Nós somos chamados neste mundo a procurarmos vivermos em paz conosco mesmo, sabendo que nós somos pobres e somos felizes na pobreza, que nós conhecemos a Deus, somos ricos na presença de Deus, e o que temos nós ajudamos porque temos em excesso, e nós vamos assim partilhando os mistérios de Deus na vida do outro, até que nós começamos a alcançar os sinais do reino de Deus em nossa vida. Queridos irmãos, os salmistas, ele vai nos apontar para um Deus que é amor, para um Deus que é misericórdia, para um Deus que nos convida a sermos sempre amantes da palavra, que busquemos o Senhor. O salmista, ele vai dizer para nós: é justo o Senhor em seus caminhos, ele é santo em toda obra que ele faz. E ainda vai dizer: o Senhor guarda todo aquele que o ama. E se o Senhor nos guarda porque o amamos, isso nos mostra que a relação de Deus para a humanidade é o amor. É pelo amor que nós nos tornamos irmãos, foi pelo amor que Cristo deu a vida. Cristo derramou o seu sangue para nos lavar, nos purificar dos nossos pecados. E é justamente esta força desse amor que tem que nos levar ao outro, nos aproximar do outro. Não se pode chamar de amor e estar distante de Deus, não se pode chamar de amor e estar distante da pessoa amada. Nós temos que perceber que a nossa relação humana, ela é uma relação puramente de amor. E assim nós vamos percebendo que Deus, ele não quer que nós sejamos oprimidos por lei nenhuma. Deus não quer que sejamos oprimidos por ninguém. Nós vamos ouvir, queridos irmãos, no Evangelho, que Jesus vai passando com os discípulos, e os discípulos precisam, têm fome, e a fome não espera, e os discípulos vão tirar o trigo para comer, e é um dia de sábado. Mas os fariseus ficam questionando como pode, no dia de sábado, trabalhar, comer. E Jesus simplesmente vai fazer menção a ele da passagem de Davi, que Davi comeu uma comida que era somente para os sacerdotes, que ele deu para os outros seus discípulos. E os seus companheiros também se alimentaram de um alimento que era puramente para os sacerdotes.
Então veja que Jesus ele vai mostrando que nós não podemos ter uma lei que oprima uma sociedade, um povo. Nós temos que perceber que o Senhor, ele vem para dizer: eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, não se pode ter leis que estejam acima do ser humano. A lei ela tem que estar para beneficiar o ser humano, para constituir uma sociedade pacífica, ou seja, uma lei que seja justa para o outro. E nós vamos também observar que as leis dos tempos atuais, elas se tornam injustas, porque o que era para se cumprir não se cumpre, o que era para ser feito não se faz, e nós vamos vivendo em um país sem lei, desordenado na mais alta corte e até a mais simples instância da sociedade. Então, queridos irmãos, quando nós psicologicamente estamos desordenados, viveremos em uma sociedade desordenada. É o que nós estamos vivendo. Os políticos são desordenados, as famílias são desordenadas, e nós vamos percebendo como a sociedade ela vai definhando, ela vai cada vez mais apagando a luz que existe, porque se afastou de Deus. Se nós observarmos a palavra do Senhor, nós vivemos a palavra por amor, nós sabemos que Deus existe e nós temos a nossa experiência com Ele. No entanto, muitos acreditam que a lei do Senhor é uma lei impositiva, é uma lei que nos oprime, uma lei que nos obriga. No entanto, todos os ensinamentos da palavra de Deus é ensinamento. É lançada as sementes, a palavra de Deus é lançada para a sociedade, e aqueles que têm um coração bom, aqueles que têm um coração convertido, vai acolher a palavra, vai vivê-la, e aí vai também querer que as pessoas experimentem esse amor, experimentem essa vida de Deus. Então Deus, Ele não nos oprime e nem sua palavra, nós é que o buscamos porque nós cremos que Deus é amor. E quem permanece no amor vai permanecer em Deus e Deus vai permanecer nele. Queridos irmãos, somos chamados, portanto, a vivermos em uma sociedade santa, uma sociedade que é capaz de perdoar, uma sociedade que é capaz de partilhar os seus dons, o que você tem de mais, uma sociedade que deve ser como Deus. Vivamos, portanto, e chamados somos à santidade. Portanto, sejamos santos, porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazer que a nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pelo qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel de Oliveira e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, que hoje chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos dos vossos filhos e dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de Maria José Alves de Brito, Alvino Alves de Araújo, Sevina Alves de Araújo, Crispim Luiz de Brito, Antônia Alves de Araújo, Cícera Alves de Araújo, Cleice Rodrigues Alves, Francisco Alves de Araújo, Cecília Francisca da Conceição, Luiz Gonzaga de Brito, João Oliveira da Silva, Antônio Pedro da Silva, Frei Otávio, Frei Fernando e Frei Damião, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum est,
Queridos irmãos, queridas irmãs, nós somos chamados à unidade, nós somos chamados à comunhão, a partilhar os bens que temos em excesso, por amor a Deus e ao próximo. Não entremos nesse egoísmo e individualismo da sociedade que vivemos. Essa luta, uma luta desigual, porque os mais fortes vencem. Os poderosos, eles têm leis em seu favor, eles têm bens em seu favor. E a sociedade, ela tem que ser unida, unida em Deus, para que possa vencer esses males que se instalou na sociedade entre brancos e negros, pobres e ricos, e que nós possamos construir uma sociedade de paz, onde Deus seja o centro de tudo. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, nós vamos enxergando os nossos defeitos com mais facilidade e vamos nos colocando na presença de Deus. Porque se nós temos consciência do erro que nós cometemos, só nos resta tomar uma decisão contrária a esse erro e começar a fazer aquilo que é vontade de Deus. Os brancos são irmãos dos negros, os negros irmãos dos brancos, os pobres irmãos dos poderosos, os poderosos irmãos dos pobres. E nós somos todos irmãos, filhos de Deus. Não entremos nessa maldição política que se estende no Brasil e no mundo, de divisões, de classes. Nós somos todos irmãos, todos precisamos um do outro. E assim nós podemos viver unidos, percebendo que o outro precisa, eu tenho que ajudar, e que eu preciso, eu tenho que ter a capacidade de me humilhar diante do outro, para que Deus possa assim me exaltar. E só viveremos como irmãos, queridos irmãos, se nós pela humildade destruirmos o orgulho, a vaidade, a nossa prepotência, e que nós só possamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela venha em nosso favor, para que nós possamos construir com esse amor maternal da Virgem Maria uma sociedade unida, uma sociedade de paz, e que nós possamos poder dividir os bens que temos para com o que não tem nada. Possamos bem aprender da igreja, que esta igreja é uma igreja que é mãe, que nos ensina a comunhão com o próximo e com Deus. E somos chamados pela intercessão dos santos a receber os milagres dos céus. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, rezemos juntos como a igreja nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. A você que nos acompanhou pela rádio do Eucar FM, pelo site da rádio, pelo Facebook, YouTube e também pela difusora do nosso santuário. Queridos irmãos, a igreja está aberta, né? Normalmente ela está aberta, então você já pode vir para a igreja, para as missas de portas abertas, você já pode vir para também visitação ao santuário. A igreja está livre, né? Aqui, graças a Deus, nós estamos cada vez mais livres na presença de Deus, e assim você é convidado a estar conosco
né, durante as missas aqui no nosso santuário. E nós estamos organizando o cerco de Jericó. É o nosso primeiro cerco de Jericó aqui na vila, né? São muitos os desafios, mas nós estamos enfrentando, porque nós cremos no projeto de Deus, no reino de Deus. Então, você pode vir participar conosco do cerco de Jericó. Você também pode ser um sentinela, pode, durante o dia, escolher uma hora para estar diante do Santíssimo, aqui no santuário, rezando conosco. E todas as noites nós teremos missa. A missa dos domingos serão às 18 horas, né? E durante a semana, de segunda a sábado, será às 19 horas. Então você é convidado para participar conosco do cerco de Jericó, aqui na Vila São Francisco, no nosso santuário São Francisco. Também teremos nesses 7 dias de exposição de artes plásticas. Nós temos os irmãos que eles fazem um trabalho belíssimo, então eles vão trazer suas artes para apreciação, para que você possa observar as obras, as belíssimas artes dos nossos artistas da terra, tá bom? Então você é convidado a participar conosco. A partir de 13 de setembro deste mês, nós estaremos até o dia 20 reunidos no cerco de Jericó. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, São Francisco, Santa Clara de Assis, Santa Cecília, São Félix, São Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mas se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar, derrama. Há uma chuva de graça aqui,